Ei, pessoal, como vão? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o cheque, que é um título de crédito tão importante para a gente. Eu acho que dos títulos de crédito atuais, os mais tradicionais, né? Vamos colocar aí letra de câmbio, nota promissória, cheque e a duplicata. O cheque é o título que é mais próximo da gente, que a gente conhece, que a gente já viu, né, que a gente já emitiu. Então, é muito mais comum a questão do cheque, né? Então, hoje eu preparei para vocês uns slides, né, sobre os cheques, e a gente vai conversar um pouquinho sobre eles agora, tá? Então, olha só. O cheque é uma ordem de pagamento à vista em favor próprio ou de terceiros contra fundos disponíveis em poder de instituição financeira. Esse é o conceito clássico do cheque. Porque vamos imaginar que um cheque, né? Tem até aí um desenho embaixo para vocês verem. Quando a gente analisa um cheque, ele pode ser emitido em benefício do terceiro ou em benefício próprio. Então, por exemplo, eu posso emitir um cheque de uma conta minha do Banco Itaú e depositar esse cheque numa conta do Banco do Brasil, porque eu tenho que pagar um determinado boleto, por exemplo. É super comum as pessoas fazerem isso. Então, é uma ordem de pagamento à vista voltada para quem? Para o banco. Então, olha aqui para vocês verem embaixo no título que eu coloquei para vocês. Pague por esse cheque a quantia de. Então, para quem que é essa ordem é enviada? Para o banco. É o banco que tem que pagar. Só que o banco só tem a obrigação de pagar se houver fundos disponíveis. Como assim, Fernanda? Se eu abrir uma conta corrente, se eu fiz um contrato de conta corrente com o banco e houver dinheiro. Se não tiver dinheiro lá depositado, o banco não vai pagar, ele vai devolver o cheque. Então, é uma ordem de pagamento à vista, em favor próprio ou de terceiros. Então, o beneficiário pode ser eu mesma ou uma outra pessoa, contra fundos disponíveis em poder de instituição financeira. Então, uma das partes do título sempre obrigatoriamente é uma instituição financeira. Não é correto a gente falar que é um banco. Por quê? Porque nem toda instituição financeira é banco, apesar que todo banco é instituição financeira. Como assim, Fernanda? A gente tem, por exemplo, as cooperativas de crédito que são equiparadas a instituições financeiras, né, que exercem essa função, mas que na realidade não são bancos, né? Então a gente já viu aí Sicoob, tantos outros, né? É uma ordem de pagamento à vista, não se considerando menção em contrário. Isso gera muita dúvida. Por quê? Porque todo mundo me pergunta assim, olha, se a ordem de pagamento à vista não se considerando menção em contrário, e como que faz com o cheque pós-datado, que a gente chama de pré-datado normalmente? Olha, o cheque pré-datado ou pós-datado é uma criação louca, assim, né? Ela é, vamos dizer, contrária à lei. Porque, inclusive, se eu fizer um cheque, igualzinho tá aí, colocar lá embaixo assim, bom para dia 5 de julho, por exemplo, e eu emiti hoje. Se o beneficiário depositar isso amanhã, o banco vai pagar, que é a obrigação do banco pagar. O que pode acontecer é uma quebra de uma relação contratual e aí a pessoa prejudicada pode me acionar pedindo reparação, que é inclusive um ponto que a gente deve estudar daqui a pouquinho, tá? Continuando então. Importante a gente falar que o cheque é um título de modelo vinculado. O que quer dizer que o título é de modelo vinculado? Ele só pode ser emitido no formulário que é criado, que é elaborado pelo banco. Inclusive, no caso do cheque, ele tem que ser previamente cadastrado no Banco Central. Então, por exemplo, quando o Banco do Brasil faz lá um talonário de cheque e ele escolhe amarelo, né, o que está escrito ali, a forma, né, o símbolo, por exemplo, que representa o banco, isso tudo vai ser aprovado lá no Banco Central. Então, ele vai ter que sempre emitir cheques de acordo com esse formulário. Se ele quiser mudar a aparência, o formato do cheque, ele vai ter que pedir uma outra autorização e isso vai ter que estar devidamente registrado. Além disso, a gente tem que saber que o cheque é um título de crédito causal
apesar de que tem autores que vão discordar disso, vão falar que ele é um título de crédito abstrato, que ele não se liga ao negócio de origem, mas conforme o conceito do cheque, a gente vê que ele está ligado à existência de um contrato de depósito em conta corrente. Então, com relação à sua origem, ele é um título de crédito causal, né? Porque ele só pode ser emitido nas hipóteses elencadas em lei, ou seja, havendo um contrato bancário prévio. Agora, com relação à sua emissão posteriormente, né, o negócio jurídico que vai dar origem a esse cheque, né, por assim dizer, uma compra e venda, uma locação, aí não existe essa vinculação, mas a gente caracteriza como um título causal em razão dessa ligação com o contrato de conta corrente. Continuando. Quando a gente estuda cheque, existem 3 figuras intervenientes obrigatórias. Então, a gente vai ter o beneficiário, que é aquele que tem o direito do recebimento do crédito, também chamado tomador, é igual nos outros títulos. O sacador, que é quem emite o cheque, que é o correntista. E o sacado, aquele a quem é direcionada a ordem de pagar, que no caso é a instituição financeira. A legislação do cheque é a Lei 7.357 de 85. Eu também vou aplicar a LUG e a Lei Cambial no que couber. E o que a gente tem que saber? A lei do cheque ela é de 85, né? Vocês estão acabando de ver aqui. Então, de lá para cá, muita coisa mudou, principalmente no sistema bancário. Então, muitas normas que eu tenho relativas ao cheque são normas que às vezes para a gente podem parecer assim, sem razão, mas que na época em que foram criadas, né, tinha sim uma razão de ser, né? Então, por exemplo, a gente vai ver que fala do diferente prazo para apresentação do cheque, se ele é de mesma praça ou se de praça diferente. Hoje em dia, como o sistema é todo informatizado, isso não faz tanta diferença, mas no passado fazia. Então, quando a gente analisa a lei do cheque, a gente tem que ter esses cuidados. A gente tem que tentar analisar que é uma lei muito antiga e que, por conta disso, alguns pontos dela podem gerar algumas dúvidas, alguns questionamentos, porque a gente não entende na dinâmica atual da nossa vida, né? Então, vamos lá. Além disso, a gente tem que estudar os requisitos do cheque que são trazidos pela lei. Então, a lei vai falar que é imprescindível a denominação cheque, a exemplo do que acontece com os outros títulos de crédito, como, por exemplo, a letra de câmbio e a nota promissória. Nós temos uma ordem condicional de pagar determinada quantia. Então, está escrito lá no cheque, pague por esse cheque a quantia de. Então, a gente sabe que é colocado em algarismos em cima e embaixo por extenso. Então, da mesma forma que eu expliquei para vocês quando na letra de câmbio da nota promissória, se houver divergência entre os dois algarismos, gerando dúvida, vai invalidar o título. Se não for suficiente para gerar dúvida, então o título vai valer normalmente, né? Qualquer infringência a um requisito formal gera nulidade do título, a gente tem que ver isso. Valor por extenso a algarismos, nome da instituição financeira que é responsável pelo pagamento, o local de pagamento, que no caso é a praça e a agência bancária. Então, por exemplo, a minha agência do Banco do Brasil é uma agência que fica dentro da UFMG. Então, qual é a praça de pagamento? Belo Horizonte. Então, por exemplo, se eu tivesse uma conta em que fosse, por exemplo, na Praça da CEMIG, do Itaú. Então, aí, nesse caso, seria, por exemplo, Contagem. Então, continuando. Data e local de emissão, onde o título é criado, e a assinatura do sacador. Então, lembrando-se que a assinatura falsificada equivale à ausência de assinatura ou assinatura divergente, e que vai gerar, então, a devolução do título. O que nós temos que saber aqui? Quando o cheque é criado, né, ele é entregue para o beneficiário, o sacador, ele dispõe de uma determinada quantia para fazer o seu pagamento. Ele não pode esperar indefinidamente
o beneficiário querer apresentar o título ao banco, né? Então, assim, antigamente, quando a gente usava cheque mais cheque, por exemplo, né? Era muito comum as pessoas realizarem compras, por exemplo, cheque para 30, 60 e 90 dias. Às vezes a pessoa ficava desorientada, falando, nossa, o cheque não entrou, quando que ele vai entrar? Né? Então, a lei se preocupa com isso. Apesar do cheque ser uma ordem de pagamento à vista, não pode simplesmente o beneficiário pegar esse título, guardar para si e apresentar quando quiser, passar 6 meses, passar 8 meses. Então, a lei estabelece prazos. Então, a regra geral é o seguinte: quando o título tem mesma praça de emissão, praça de pagamento, então, o título foi emitido em Belo Horizonte e a agência em que vai ser pago é de Belo Horizonte, o beneficiário tem até 30 dias para apresentar esse título ao banco para que o banco efetue o pagamento. Então, ele vai ou no banco e entrega o cheque e saca a quantia, ou faz o depósito desse valor em 30 dias. Então, ele tem 30 dias. Se a praça de emissão e a praça de pagamento forem diferentes, então são cidades diferentes, então ele foi criado num lugar e vai ser pago numa outra agência, lembrando-se que se localiza na mesma região metropolitana é considerada a mesma praça de emissão e pagamento. Então vamos imaginar que o título foi emitido lá em Montes Claros para ser pago numa agência aqui de Belo Horizonte. Então o prazo que o beneficiário tem para apresentar esse título é de 60 dias. Por que tem essa diferença, Fernanda? Porque quando a lei foi criada, o cheque só poderia ser pago quando ele chegasse na agência responsável pelo pagamento. Então, por exemplo, se eu recebesse um cheque lá em Montes Claros, que é da Praça de Belo Horizonte, eu tinha que remeter esse cheque lá de Montes Claros aqui para Belo Horizonte para poder receber. Hoje em dia, não. Como é tudo informatizado, eu posso apresentar o cheque em qualquer agência, daqui, de lá, não faz diferença, né? O dinheiro é remetido de uma para outra, existe uma interligação entre as agências bancárias, mas continua se mantendo os diferentes prazos de apresentação. Então, se é recebido um título de prazo de emissão e prazo de pagamento idênticas, né, iguais, eu tenho prazo para apresentar o título de 30 dias e se não apresentar de 60 dias. Ó, e se for diferente de 60 dias. Se eu não apresentar, Fernanda, e se por acaso eu apresento esse título fora do prazo? Então, eu recebi o título, eu tenho 30 dias para apresentar ao banco para pagamento e não faço. E aí, o que vai acontecer então? Olha só, o artigo 47 da Lei do Cheque vai falar que se o título é apresentado fora do prazo, haverá perda do direito contra os coobrigados do título. Essa é a primeira consequência. Ou seja, se o título possuir endossantes e avalistas de endossantes, eu perco o direito de cobrar. Isso é uma analogia à questão do protesto. Vocês se lembram que eu falei para vocês que para a cobrança da letra de câmbio da nota promissória, o protesto do título é obrigatório, ou seja, a comprovação de que eu tentei receber e não consegui, e que tem que ser feito até um dia após o vencimento do título? Então, da mesma forma com o cheque, ao invés da lei exigir protesto, quando eu apresento um cheque ao banco e o banco não paga, por exemplo, ele devolve, ele carimba atrás do cheque. Então, eu tenho uma prova de que eu tentei receber e não consegui. Então, por isso que o protesto no cheque é sempre facultativo. Então, se eu apresento o título, está fora do prazo, e ele não foi pago, né? Voltou sem fundos. Eu tenho um comprovante da data que eu fiz a apresentação. Então, eu só vou poder cobrar dos coobrigados se for dentro desse prazo de apresentação, que é de 30 ou 60 dias. Entendido? Então, aqui tem o artigo 47, que vai falar, ó, pode o portador promover a execução do cheque contra o emitente e seu avalista, é tranquilo isso, que são os devedores principais, ou contra os endossantes e seus avalistas, se o cheque é apresentado em tempo hábil e a recusa de pagamento é comprovada pelo protesto ou por declaração do sacado, que é esse carimbo atrás do cheque, escrita e datada sobre o cheque, com indicação do dia da apresentação ou ainda por declaração escrita e datada da Câmara de Compensação, que é o órgão do banco responsável por esse procedimento. Então, continuando.
Só que aí eu tenho uma segunda consequência que é bem pior. É o seguinte, o parágrafo 3º desse mesmo artigo, o artigo 47, vai falar o seguinte, que se eu apresentei o título fora do prazo, e se o emitente comprovar que ele tinha fundos disponíveis durante todo o tempo da apresentação, mas que deixou de ter por alguma razão que não lhe seja oponível, ele também vai estar desobrigado de pagar o título. Ou seja, o beneficiário perde o direito contra o emitente. Como assim, Fernando? Olha só. O portador que não apresentar o cheque em tempo hábil ou não comprovar a recusa de pagamento pela forma indicada nesse artigo, perde o direito de execução contra o emitente se este tinha fundos disponíveis durante o prazo da apresentação e os deixou de ter em razão de fato que não lhe seja imputável. Nossa, Fernando, como assim? Olha só. Então, não é por um ato da vontade dele, por um ato alheio da vontade dele. Então, vamos imaginar o seguinte caso. Eu tenho disponível saldo para pagar o cheque. Só que entra um hacker na minha conta e tira o dinheiro. Na hora que o título é apresentado, ele volta sem fundo. Então, se eu conseguir comprovar lá judicialmente, na hora que eu for ser executado, olha, eu tenho provas de que eu tinha dinheiro durante esse tempo todo na apresentação, mas como ele demorou muito e esse dinheiro ficou lá, entrou um hacker na minha conta, roubou esse dinheiro. Se ele tivesse apresentado, não tinha roubado. Então, a razão não a culpa não é minha. Então, se ele não apresentou, ele perdeu o direito. Sinto muito. Então, ele vai ter a perda do direito contra o emitente. Então, esse é, por exemplo, um dos grandes problemas de um cheque pós-datado ou pré-datado. Por quê? Porque o cheque pós-datado ou pré-datado, normalmente, ele é apresentado fora do prazo. Então, principalmente quando o pós-datamento é para 30, é para 60 dias, 90 dias, com certeza o título vai ser apresentado fora do prazo. E aí, além de ter perda do direito contra os cobrigados, a perda do direito contra o emitente nessas hipóteses que eu acabei de explicar para vocês. Então, continuando. Outro ponto interessante que a gente tem que falar é do vencimento do cheque. Então, o cheque é um título com vencimento à vista, não se considerando qualquer menção contrária. Isso é para o banco, gente. Não é para a pessoa com quem eu contratei. Hoje, a jurisprudência é unânime, eu tenho até súmula do STJ falando que se o título é apresentado fora do prazo, ele volta sem fundo, ele gera, inclusive, dano moral presumido, porque na realidade seria abuso de direito, que vai contra a boa-fé subjetiva, né? Mas com relação ao banco, é uma obrigação dele pagar. Então, o banco não tem nada a ver com isso, né? Então, se o banco pagou depois, eu não tenho como cobrar nada do banco. Ficou claro? Em caso de cheque pós-datado, se apresentado antes do prazo acordado, o banco tem a obrigação de pagar, mas pode gerar indenização por quebra de contrato contra quem apresentou antes, não contra o banco. Beleza? Continuando. A gente vai ver agora a questão das obrigações ou atos cambiários relativos ao cheque. Então, primeira coisa, aceite. Não é cabível aceite em cheque, porque ele é uma ordem de pagamento incondicionada. Então, se existem fundos disponíveis no banco, o banco tem que pagar. Inclusive, só para fazer aqui uma observação, a lei vai colocar que o banco ele pode fazer, inclusive, pagamento parcial do cheque. Como assim? Vamos imaginar que o cheque é no valor de R$ 2.000, eu tenho R$ 1.000 na conta. Ele pode fazer esse abatimento. Então, pelo princípio da literalidade, ele vai escrever que houve o pagamento apenas de R$ 1.000 e vai devolver o título, então, para o beneficiário. E aí ele só vai ter direito de cobrar mais 1.000. Só que a gente vai ver que na prática, por conta de regulamentação do Banco Central e até de interesse do banco, né, para ele é muito melhor devolver, porque ele recebe taxa de devolução, o que é que seja, então muitas vezes ele devolve, ele vai devolver. É muito raro ter um pagamento parcial, apesar da lei trazer essa faculdade. Outro ponto interessante é o endosso. O endosso é aplicável
ao cheque em todas as suas modalidades, endosso em branco, endosso preto, endosso próprio, endosso impróprio, pode ser póstumo, que aí tem efeito de cessão de crédito. Então, a gente vai ver que, em regra geral, o endosso no cheque, ele é póstumo. Por quê? Porque ele é após o vencimento é no próprio dia em que ele é emitido. Então, vocês imaginam o seguinte, eu tenho que comprovar que, por exemplo, eu fiz um endosso no mesmo dia, né, para que ele não produzisse efeito de cessão de crédito. Então, é muito comum no cheque ter endosso póstumo. Outro ponto que a gente tem que falar é que quando a lei da CPMF estava em vigor, havia uma limitação dos endossos no cheque. Por quê? Porque o interesse, né, do Estado era que o cheque fosse depositado para gerar essa contribuição. Então, por conta disso, era limitado o valor dos endossos. Hoje, não mais. Mas a gente tem que ter em mente que se vira e mexe, o pessoal fica comentando aí da volta do CPMF. Se voltar, provavelmente vai trazer essa alteração limitando o endosso. Além disso, nós temos o aval, que vai ser aplicável em todas as suas categorias que a gente estudou agora, e o protesto do cheque. O protesto do cheque vai ser por falta de pagamento, né? Por falta de aceite não tem, por falta de data do aceite não tem, por falta de devolução do título também não tem. E o protesto especial falimentar, que para muitos autores é uma modalidade de protesto por falta de pagamento. Então, a gente tem que lembrar que o protesto do cheque é por falta de pagamento.